Salve amigos! Bem-vindos a mais um programa Café do Art Folk. Vai um cafezinho? Bom gente, como a gente disse na semana passada, na entrevista do Kaká, trouxe hoje uma pessoa, um amigo que pra gente é novo, né? Eu acabei de conhecê-lo e a entrevista vai ser bem mais interessante por causa disso. Estou falando aqui com o Laurinho, ou Lauro, né? Da Tupã, dirigente da Tupã, tenda de Umbanda, Paz e Amor. Fica onde? Fica na Lapa. Na Lapa? Na Lapa. Nossa, eu nasci e cresci na Lapa, cara. Olha que coincidência, né? A gente já pega as coincidências em comecinho. Cara, aquela pergunta fatídica. Quem é você? Olha, essa pergunta realmente é difícil da gente responder, né? Olhar para dentro de si e se definir é uma situação meio complicada. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que estou aqui para aprender bastante e procuro sempre estudar e me aperfeiçoar, né? Mas como todo ser humano tem os meus erros. E me diz uma coisa, como que você chegou, ao longo da sua caminhada, ao papel que você desempenha hoje? Para mim, assim, as coisas aconteceram muito de forma natural, né? Foi muito natural tudo o que aconteceu, porque eu nasci na Umbanda. Então, meus pais, eles já eram umbandistas desde que eu conheço. E aí, nesta situação, eu fui batizado dentro da Umbanda. Desde pequeno até teve uma passagem que eu acho até que é muito legal, porque eu estudei em colégio evangélico. Nossa senhora! Você é um bandista estudando? Você era daqueles que cantava ponto na escola? Cantava. Putz. Eu voltava no ônibus escolar cantando ponto, né? Nossa, eu tinha duas enteadas antes de casar com a Ana, eu namorava uma outra pessoa que tinha duas filhinhas, né? E a gente, em determinado momento, matriculou numa escola católica, cara. E a gente foi chamado na escola, eu estava cantando de Exu, que história é essa? Mas meus filhos hoje, o meu mais velho já está aprendendo já a cantar e também canta na escola alguns pontos. E aí, assim, diante dessa situação, quando eu tive 7 anos, eu nem me recordo direito qual é a idade, que vai se fazer a primeira comunhão na igreja católica. Acho que é 7 anos. 7 anos, né? E eu lembro que os amigos, os colegas, todos estavam indo. E eu fiquei naquela dúvida, né? Tinha 7 anos, eu fiquei na dúvida. E aí eu me recordo que meus pais falaram, olha, você é livre. Se você quiser ir, você pode ir. Mas nós aqui, nós somos umbandistas. E nessa situação, você indo para lá, você já vai estar mentindo e sendo uma ofensa. Mas você é livre. Diante daquela situação, eu recuei. Então, por eu nascer na Umbanda, eu sempre presenciei os trabalhos que eram feitos. E os trabalhos sempre foram feitos na minha casa, né? Quando eu ainda morava com os meus pais. Então, tinha sessão, o atendimento acontecia e, assim, existiam 30, 40 pessoas. O galo cantava lá em casa, né? Mas era num quarto separado para isso? Como é que era? Não, era na sala, era na sala. Para te dizer a verdade, o mesmo lugar onde era feita a sessão é onde eu faço hoje. Porque esse apartamento hoje é o que eu utilizo para fazer. Apartamento? É um apartamento. Então, é o mesmo lugar. E aí, nessa situação, muita coisa aconteceu, a gente cresceu, tem um irmão, nós crescemos. Quando eu tinha mais ou menos por volta de uns 14, 15 anos, uma entidade que é o meu padrinho espiritual, que chama Ditão, ele abriu meu pai dessa obrigação da gira, né? Então ele virou e falou, olha, a sua missão espiritual você cumpriu, então a partir de hoje você está livre. E aí nós ficamos um pouco perdidos, né? Eu, meu irmão, até minha mãe um pouco, porque assim, os guias acabam fazendo parte da vida da gente, né? Então você acaba tendo os guias, um amigo, um parente, e aí de repente da noite para o dia a gente ficou sem, porque a gira acabou, e aí meus pais, os guias não vinham mais, porque a vida deles também continua, né? Então eles continuaram os atendimentos, e a vida passou. Até que
de repente, um dia eu já tinha me formado, sou advogado, né, tinha me formado, e o escritório estava numa situação muito ruim. E aí, depois de muitos anos, meu pai incorporou para me trazer um recado. E aí, nesta situação, uma pessoa procurou meu pai, que fazia parte dos trabalhos desde lá de trás, e pediu para que voltasse a ser feita a gira. E meu pai virou e falou, olha, não dá, não tenho condições mais, estou em casa, meus filhos estão grandes, muita pessoa entrando, não tenho condições. E aí eu virei e falei, olha, como eu estava precisando, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer sessão lá no escritório. E aí meu pai falou, pô, mas no escritório você atende gente? Eu falei, a gente faz de sábado, eu não atendo ninguém de sábado, então a gente faz de sábado. E aí nós começamos. Aí eu me recordo que, assim, foi meu pai e mais 2 médiums. E aí o Ditão virou e falou assim, ó, tá todo mundo ruim aqui. E a caridade, para a gente fazer a caridade, a gente tem que estar legal. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é levantar todo mundo que está aqui, para depois abrir a porta e começar a atender as pessoas de fora. E aí os trabalhos se iniciaram. Então, teve todo o início, os fundamentos, uma série de coisas, e aí iniciou o trabalho. Quando todo mundo já estava numa situação legal, eles começaram a fazer um desenvolvimento. Então começaram a me chamar e a filha de uma dessas médiuns que frequentavam. E eu sempre tive um carinho muito especial com os guias e principalmente com o lado da esquerda. Então eu gostava muito de tomar conta do cantinho deles, eu servia. E tinha o cantinho das almas que eu também servia. E quando eles começaram a desenvolver, eu não queria desenvolver, porque eu falei, poxa, eu gosto de participar da gira, eu gosto de ver o atendimento, eu gosto de ser atendido, né? Então, para mim, eu fazia aquilo com um prazer imenso. E quando eu comecei a ser desenvolvido, eu lembro que eu falava assim, eu não quero. Então, quando os guias me chamavam na roda, eu fechava o olho, eu falava, não vai vir, não vai vir, não vai vir. E até que um dia teve uma pessoa que estava doente, e aí essa entidade que era o Ditão que ele comandava, meu pai precisou fazer uma viagem a trabalho e eu tive que ir lá. A pessoa estava internada e eu tive que ir lá para benzer, né? Então ele cruzou um óleo, cruzou uma água, e aí tinha que ir lá, tinha que cruzar a pessoa. E aí, aí eu fui, fiz tudo direitinho. Na hora que eu saí, eu comecei a me sentir mal. Liguei para ele e falei para ele, poxa, ó, o Ditão falou para eu ir lá, eu voltei e eu estou mal, né? Ele falou, ó, faz o seguinte, toma um banho de defesa, deita e dorme, e se você não conseguir, você me liga de volta. E eu dormi. 2 dias depois era a gira. E aí, no ritual já de abertura, eu já comecei a me sentir diferenciado, né? Eu comecei a sentir perna tremendo, mais do que o normal, eu tentava segurar, e aí eu tentei disfarçar, mas não consegui. E aí aquele dia eu tive a primeira experiência do fenômeno da incorporação. Nessa situação, dali eu não parei mais. Então toda a gira eu ainda pensei, não, acho que foi a primeira, né? Não vai ter, porque eu não vou, não quero, mas aí não faz parte, exatamente. E aí começou, não parei mais. Mas diante de toda essa situação que eu sentia, eu incorporei uma entidade que não tinha incorporado ainda. E eu me lembro, o médium novo, a gente tem uma diferença às vezes de sentir a energia, né? Estava jantando com os meus pais e de repente eu falei para ele, eu estou sentindo uma entidade, tem uma entidade aqui. Meu pai virou e falou, dá passagem, vamos ver o que é, quem que é. Quem que você está sentindo? E aí eu virei e falei, olha, eu acho que é um Exu. Ele falou, então tá bom, vamos levantar, vamos para lá. Aí nós levantamos, fomos na sala, e aí era um preto moço, que trabalha na linha de preto velho, né? E aí... eu gostei, depois a gente vai retornar, continua que esse preto moço eu gostei. E aí o que acontece? E aí ele veio e falou o seguinte, olha, já que ele não quer, a gente vai respeitar. Então ele tem 30 dias, eu estou vindo para fechar. Durante 30 dias, os guias, todas as entidades vão se afastar. E, posterior a isso, ele vai ser cobrado numa resposta. Aí, bom, foi embora, tudo ficou, tudo legal.
perfeito. Nesses 30 dias, a gira existindo e tudo voltou a ser natural como era. Então, para mim, eu falei, poxa, perfeito, é isso que eu quero e é assim que eu quero. Mas, quando chegou o 29º dia desses 30, a gente já estava fazendo o ritual de abertura, os cânticos, toda essa situação, tocou a campainha. Quando eu fui abrir a porta, era o rapaz que eu tinha ido lá cruzar ele. E ele, quando me viu, ele começou a chorar. E eu, quando vi ele chorando, eu também me emocionei e comecei a chorar. Eu abracei ele, chamei ele para participar. E aí, porque assim, dentro do ritual tem uma hora que a gente faz um cântico de batimento de cabeça, né? E quando eu bati a cabeça, eu falei, olha, aceito essa missão. Aí, diante dessa situação, aí os guias vieram e aí realmente abriu e aí passei por uma série de preceitos, umas coisas que eles me trouxeram, e aí a coisa começou a andar. E até assim, diante dessa situação, eu não me encaixava muito, eu ia às vezes num terreiro, porque assim, os médiuns que estavam ali, meu pai já estava numa certa idade, já não aguentava mais o ritmo, ele estava com muito trabalho, uma série de coisas. E as pessoas começaram a esparçar, os médiuns começaram a deixar de ir. Mas as pessoas que frequentavam não, né? As pessoas que precisavam não. Exatamente. E aí, assim, 30, 40 pessoas, e a coisa começou, e assim, diante dessa situação eu não parei mais, mas aí eu fazia todo esse atendimento, não sozinho como médium, porque eu tinha a participação da minha mãe, que ela me ajudava como cambono, né? Então tinha o auxílio, algumas pessoas que frequentaram, tiveram o que eles foram buscar, né? A caridade, enfim, o que eles procuraram, e gostaram e continuaram, e aí essa situação continuou. Só que, diante desta situação, algumas pessoas que continuaram eram médiuns, né? Como todo lugar tem os médiuns, e aí as pessoas começaram a querer ter o desenvolvimento, querer desenvolver. E, diante dessa situação de desenvolver e não querer ir para outro lugar. Então, aí nós começamos, as entidades começaram a trabalhar no desenvolvimento das pessoas. E aí, diante disso, então, hoje, nós temos lá os médiuns que trabalham, nós temos o pessoal que auxilia cambonando, algumas pessoas em desenvolvimento, como todo terreiro normal, né? E os guias, como trouxeram essa situação, aí como eu comecei dando um atendimento praticamente sozinho, que no começo era, né, como médium. Então, as pessoas que começaram a chegar, começaram a compor, a fazer parte desse time. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa palavra de dirigente, né? Eu acho uma palavra muito forte, mas é o que a gente entende se é a pessoa que está no comando, né? Então... Você sabe que eu tenho sentido, na verdade, o que você falou agora, uma tendência muito forte ao abandono dessa palavra. Hoje em dia já não se usa mais nem a palavra pai de santo. Ele já está extinto, já aparece no meio umbandista, né? Só aquelas casas que são mais tradicionais zonas mesmo, assim, mais que eu costumo chamar, sem ser pejorativo, mas eu falo de periferia, né? Que tem uma umbanda um pouco mais puxada para o candomblé, alguma coisa assim, que usa ainda pai de santo. Mas as umbandas em geral abandonaram o pai de santo, tem o dirigente. E agora parece que o dirigente também está sendo abandonado. Né? A gente fez uma entrevista com a Ana Lídia e ela mesmo falou assim, não, eu não sou o dirigente, eu sou uma facilitadora entre o contato. É interessante, né? Esse termo. Agora, me fala essa história do preto moço. Agora a gente volta. Porque assim, ó, eu vou te contextualizar. Existem, parece, duas vertentes, né, das pessoas que acreditam piamente que o guia é aquilo que mostra ser, né, então o preto velho ele foi um negro velho que morreu na senzala, etc e tal, e outros que falam que isso é uma forma alegórica, né, uma forma estereotipada do guia mostrar pra gente uma forma de trabalho. Agora você falou pra mim do preto moço, que vem na linha do preto velho, né, como é que foi pra você, cara, isso? Você ficou confuso? Como é que aconteceu? Para mim foi muito, assim,
só voltando até num ponto que você fala de pai de santo, por exemplo, ele foi uma entidade assim, ele praticamente me conduziu, é o meu grande mentor, né? Com respeito a todos os outros, porque todos têm a sua participação, mas ele sempre foi assim. E ele fala uma coisa assim, ó, eu não sou santo e você não é meu pai. Ele já começa assim. Então ele fala, pai de santo, eu não sou santo, você não é meu pai, então eu não gosto que chamem assim. Ele, quando ele veio muito enérgico. Muito embora, acho que hoje quem o conheça, tem nele assim uma expressão, um carinho muito grande. Mas ele comigo, ele sempre foi, desde o começo, assim, hoje mudou um pouco, mas ele sempre foi muito enérgico. Do seguinte, porque eu lá atrás, eu perguntei assim, eu falei, olha, eu vejo muita gente que trabalha e passa tanta dificuldade na vida, né? E aí eu lembro que ele virou e falou para mim assim, ó, eu já conheci muita gente que não presta na Terra. Você conhece gente que não presta? Eu falei, conheço. Ele falou, então, tem muita gente que não presta na Terra e tem muita gente que não presta no mundo espiritual. Então eu não vou te julgar como uma pessoa que não presta. E eu peço para você não me julgar como uma entidade que não presta. Porque o que eu vou te falar é o seguinte, dentro da Umbanda, você vai cumprir a sua missão. Mas eu nunca vou te dar dinheiro, eu nunca vou te trazer o dinheiro. O dinheiro vai ser fruto do seu trabalho. Então você vai ter que trabalhar para o seu sustento, não vai vir de mim. Então nada você vai ganhar comigo. Pelo contrário, você vai ter uma missão comigo. E aí, diante da situação que eu aceitei, eu no começo fiquei muito confuso pelo aspecto do seguinte, ele é uma entidade muito emotiva, né? Uma entidade muito emotiva, é uma entidade que passou pela escravidão, né? E teve o seu desencarne, mas não com idade, né? É uma entidade ainda que é presa a alguns valores do preconceito, de uma série de circunstâncias, mas é uma entidade que está buscando a sua evolução e é uma entidade muito determinada, traz alguns pontos cantados que são muito bonitos, e diante disso ele acabou conquistando o seu espaço. Lógico que para mim foi muito complicado, principalmente quando eu fazia alguma visita, né? Porque quando a gente faz uma visita, você chega num terreiro e é uma gira de preto velho, você vê todos os pretos velhos sentados, curvados, e para mim não, quer dizer, ele não fica, ele anda, ele... né? Então para mim era um pouco complicado nessa situação no começo, mas posterior passou a ser natural. E aí dentro dessa naturalidade, hoje, assim, eu não vejo... não consigo me enxergar sem trabalhar com ele. Na verdade, assim, um pensamento bem particular meu. Eu acho que grande parte dos trejeitos, dos guias, etc e tal, até pela maioria que acontece, né, é uma coisa de estereotipagem mesmo, né? Para você, assistente, identificar o trabalho que está acontecendo, eu me mostrarei de uma forma que você me entenderá. Entendeu? É um pensamento particular meu, assim. Que pra mim faz todo sentido, né? Não sei como é que é, porque na verdade pra mim é indiferente se o preto velho é preto e velho, se o preto velho é um branco moço, pra mim tudo faz. O importante é a mensagem que ele está dando, é a caridade que ele está praticando, que eu acho que é meio a sua linha também. Nesse particular, eu vou te dizer assim, a minha forma de pensar, eu casa bastante essa situação. Muito embora eu acho que assim, lá atrás, acho que no começo da Umbanda, estou falando há 30 anos atrás, não existia hoje a literatura que tem, não tinha uma série de coisas que existem hoje. Atinge a classe que atinge exatamente. Hoje. Então, assim, existiram realmente os pretos velhos que vinham nessa roupagem e que eles passaram por toda essa situação. Muito embora hoje eu também acredito que, assim, com essa evolução da Umbanda, a evolução do mundo espiritual, possa ter, de repente, um alemão e que ele se encaixou, nessa linha de humildade de preto velho, ele escolheu vir nessa linha e vir com essa roupagem. Né?
Então, por exemplo, eu já li um livro, não estou aqui para julgar se é verdade ou não, mas que tinha, acho que é o Caboclo Pena Branca, se não me falha a memória, que tem um olho azul. E aí você fala um índio com olho azul. Então, a evolução do mundo espiritual, porque assim, as falanges da Umbanda, as linhas de Umbanda, são para nós, né? Não são para os guias, né? Então, é muito difícil a gente falar, mas eu também entendo e tenho essa particularidade, assim, junto com você nesse pensamento. Acho que a evolução do mundo espiritual, o guia não precisa se prender em certas circunstâncias, né? Agora, falando em evolução do mundo espiritual, era um papo que a gente estava tendo antes da entrevista começar, para a gente se conhecer um pouco. Você falou do seguinte, né? Da situação do Exu, das pessoas acharem que o Exu é involuído, né? É um ser que ainda não atingiu um grau de evolução, etc. e tal. Como é que é para vocês? Olha, isso... E eu estou falando do Exu porque o Exu é polêmico. Eu sei, é para enrolar mesmo. Você sabe, eu acho que assim, isso é uma ofensa, né? Para mim, eu escuto como ofensa muito, embora, até pela minha profissão, eu gosto de uma polêmica, mas eu procuro me calar, né? Porque quando eu escuto esse tipo de coisa, para mim é uma ofensa. Acho que as pessoas elas não têm noção do que é um Exu, né? Então, eu sempre dou um exemplo até para as pessoas que eu explico. No terreiro eu passo um traço e eu falo, olha, de um lado a gente tem a maldade e do outro lado nós temos a bondade. Então a bondade, se a gente for pegar quem representa melhor essa bondade, vamos falar de Jesus que esteve na Terra, né? Que deu a outra face. Então a bondade é um lado humilde, sereno. A maldade não, ela é egoísta, ela é vaidosa e ela quer entrar, ela quer dominar, ela quer ter o poder. Então aqui nós temos os anjos, né? No lado do bem a gente tem um anjo. Se nós não tivermos uma pessoa dentro deste lado que tem o mesmo conhecimento de uma pessoa que está aqui, mas que vai segurar, como é que a gente faz? Então assim, eu sempre falo para as pessoas, olha, você leva um bandido para a tua casa? Eu não trago para mim, eu tenho minha esposa, meus filhos, como é que eu vou trazer um bandido para minha casa? O preto velho não leva, o caboclo não leva, mas o Exu leva. Então o Exu, quando ele chega, ele não vai chegar para o bandido e vai falar, olha, por gentileza, você pode deitar no chão, você põe a mão na nuca. Não, ele chega arrepiando como todo policial quando ele está numa situação que ele pega o bandido. Exatamente. Ninguém vai subir o morro sem colete à prova de bala, né? Exatamente. Então, diante dessa situação, eu acho que assim, o Exu, ele tem que ter um respeito, né? As pessoas têm que entender o que é o Exu para poder até tratar o Exu, né? Porque o Exu tem uma importância muito grande. E essa importância que ele tem, eu acho que acredito até que assim, dentro da Umbanda, eu acho que até falta um pouco de doutrina em cima disso, né? Porque as pessoas, quando tem uma gira de Exu, eu sempre falo assim, né? Sai gente pela porta, né? Tá lotado, todo mundo quer. Muito embora quem nunca conhece tem medo, né? Falar Exu com uma gira, nossa, isso aí é coisa do demônio, né? Se não é o próprio, né? Exatamente. Aí, quando a pessoa conhece, se apaixona pela Umbanda, e principalmente pelo Exu, né? Porém, não tem o conhecimento do que ele é. Acha que o Exu é uma entidade que só bebe, fala palavrão, que às vezes brinca, mas não tem o conhecimento da força que ele tem, da importância dele no mundo espiritual. Que eu acho que isso, assim, a gente tem que dar um valor muito grande para esse tipo de entidade. Então, quando eu escuto essas coisas, realmente, para mim, me afronta. Acho que pra gente que trabalha com Exu, né, pra gente que conhece, que tá ali no tete a tete com o guia, acho que é ofensivo mesmo, né? Porque a gente vê tanta gente fazendo barbaridade em nome de Exu, né? O pai de santo de poste, né, que faz amarração, não sei o que lá, e o pai de santo não sei o que lá de Exu, não sei o que lá de Pombagira, que faz, né? E assim, as pessoas confundem muito, você tocou num ponto muito legal, porque assim, as pessoas confundem muito a Umbanda, né? Porque o mundo espiritual, ele sempre existiu, né? A religião mais antiga que a gente tem contato, não vou falar nem religião, a crença mais antiga que tem é a espiritualidade, né? Então, se a gente for assistir o Conan o Bárbaro, tem lá a bruxa que mexe com todo esse lado espiritual, que já existia lá atrás. A Umbanda, ela tem alguns fundamentos que são muito importantes e que às vezes caem no esquecimento.
que acho que um fundamento maior assim, é a caridade descompromissada, a caridade sem mexer com dinheiro. Então, para mexer com religião, a gente não pode mexer com dinheiro, porque vender a fé é uma coisa muito sagrada, é muito importante. E a partir do momento que você trabalha com dinheiro, você está indo contrário à filosofia primordial da Umbanda. E diante dessa situação, aí é uma outra crença, para mim. Então, assim, quando a gente fala, passa a ver o carro lá, amarração, paga só a hora que tiver resolvido. Quer dizer, isso para mim é qualquer outra crença, menos a Umbanda. Umbanda não... Agora me diz uma outra coisa, cara, que a gente também estava conversando lá fora, que eu acho que é um ponto fundamental que a gente tem que falar. Você estava falando da relação do conhecimento que os médiums têm que ter para trabalhar na Umbanda, né? Porque a gente até tocou nesse assunto, todo mundo sempre fala assim, existem dois modos de ver, né? O teórico e o prático. Na teoria todo mundo fala, não, porque o guia é evoluído, porque o guia é alguém que está na sua frente no caminho de evolução. Só que aí na hora que chega lá no terreiro, o guia é o cara que precisa de ser doutrinado, que bagunça, que não sabe o que é um computador, né? O guia é idiota. Né? E eu falo isso com todas as... O guia, tem gente que trata o guia que nem estúpido. Né? Eu acho isso... É verdade. Como é que se trata isso? Você acha que vale a pena ter esse conhecimento? Você acha que vale a pena o médium ser cru? Para ter uma manifestação mais sincera? Eu sempre falo assim, o guia, isso eu sempre falo para todos que estão lá, o guia está pronto. Por isso que chama guia, né? A palavra guia é aquele que pega na tua mão e vai te guiar. Então o guia está pronto. E a maior prova no mundo espiritual, quando o médium ele desenvolve, eu vejo que é assim, ó, pô, eu quero fazer isso. E a entidade vem e fala, você não vai fazer isso. Isso é errado, você não vai fazer. E aí você vira e fala, pô, peraí. Então, o médium para ele fazer isso, porque tem muita gente que usa o mundo espiritual em proveito próprio. Né? E o médium, se ele não tem uma preparação para receber esse guia, é onde sai a salada de fruta. Então, ele tem que ter uma preparação. Porque, assim, às vezes a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem assim, o santo da casa não faz milagre. Isso para mim também é uma ofensa muito grande, porque pô, o seu guia está pronto para ajudar o próximo, mas para você não, a sua casa, infelizmente, ele não pode. Como? Então assim, se você chama ele de guia, e muita gente fala assim, o meu guia, então se ele é o teu guia e ele não pode te guiar, ou ele então não tem capacidade para te guiar, o preparo do médium é uma coisa muito importante. E lá eu falo assim, no terreiro eu falo para as pessoas assim, olha, a responsabilidade de um trabalho ela é tão grande que você não vai ser cobrado pelas entidades que trabalham comigo, ou com o médium A, ou o médium B, o C, não, você vai ser cobrado pelas suas entidades. Porque as suas entidades estão lá, estão quietas, estão trabalhando, estão te ajudando de uma outra forma. Você entra, você quer desenvolver, você vai abrir um campo. Você abriu esse campo. Então você começa, depois desse desenvolvimento, você começa a atender. As pessoas começam a criar uma identificação com aquele guia. E aí de repente a pessoa fala assim, hoje eu não posso ir porque vai ter a festa de não sei quem. E aí a pessoa que estava lá para ser atendida, pegou um ônibus, 3 conduções na chuva para ir lá e falar com aquele guia. E o cara fala, hoje eu não posso ir porque eu tenho uma festa. Ou porque não fez o resguardo. Né? Então assim, essa situação ela é muito importante. E o médium ele tem que ter esse entendimento e esse preparo. Porque quando existe um despreparo do médium é onde realmente acontece esse tipo de coisa. Né? Porque eu até vou te falar um modo que eu tenho assim de pensar e que eu vi muita coisa e uma entidade uma vez me falou. E foi um preto velho. Ele virou e falou assim, olha, tem muita gente que ele não precisa do guia, ele precisa de uma palavra. Aqui na terra de vocês, aquele remédio que eles dão de teste, como chama? Aí a farinha, o placebo. Então, quando você vai fazer um teste, você não dá o placebo, não tem gente que é curada pela fé? Então tem muita gente que é curada pela fé. E aí, esse médium que não tem o preparo,
para ele cai naquilo, nossa, foi a entidade resolveu. Mas quando vem um problema realmente, pela falta de preparo que ele tem, ele não consegue. E aí é onde até a pessoa que ele está atendendo, a pessoa tem uma desilusão dentro da Umbanda, e aí ela vai procurar outro caminho, ou até o próprio médium acaba desiludindo e fala, pô, não, esse caminho não é meu. Aí sai da Umbanda e começa a falar mal da Umbanda, né? E a Umbanda não é isso, quer dizer, é a pessoa que estava no lugar errado e fez errado, né? Então eu sempre falo assim, o guia, ele é tão importante que acho que sempre as pessoas deveriam, assim, na abertura, bater a cabeça e falar assim, olha, se você não está contente num lugar, pedir para o teu guia te encaminhar para um lugar, né? Se ele é teu guia, ele vai te levar. Então me encaminha, me mostra, se você não está sentindo, se você não está dando esta abertura e não está fazendo nada direito. Porque, veja só, a gente tem um guia de luz aqui. E aí a pessoa, ela começa dentro do desenvolvimento, e aí ela não faz, ela come carne no dia da gira, ela pratica sexo, ela bebe, ela faz uma série de coisas. Essa entidade de luz, até pela impureza que ele praticou, ela tem uma dificuldade de chegar. Então, quando ele tem uma dificuldade de chegar, ele começa, ele tenta, ele vem, mas ele começa a trabalhar mais para o próprio médico. Exatamente. E aí ele começa, às vezes até porque coloca uma pessoa para atender, ele começa a trabalhar mais assim na intuição. Então o médium começa a trabalhar muito com intuição. Porém, a prática reiterada dessa situação, ele não consegue mais chegar. Como ele não consegue mais chegar, tem uma hora que ele não tem como. E aí é onde, o que acontece? Quais são as entidades que começam a chegar, que são mais próximas desse plano? São os mais baixos, né? E aí é onde de repente se aproxima muitas vezes os mais baixos, e às vezes até um Exu que vem machucar o médium, para mostrar para ele que ele está fazendo errado. E aí é onde a pessoa fala assim, ah, Umbanda eu não quero mais, que isso, não é para mim, exatamente. Mas é o erro da pessoa, né? A pessoa que não está fazendo o correto. Isso daí eu acho que é aquela falta do autoconhecimento até, né? Porque eu não sei se isso na maioria dos casos é feito por maldade, né? Eu já fiz algumas vezes isso para teste, porque eu precisava saber, porque eu sou chato para essas coisas mesmo, eu ponho muita coisa em teste, assim, para eu depois conseguir explicar para todo mundo. Então eu já fui sem fazer resguardo, por exemplo, uma gira, para ver assim, peraí, se eu for sem resguardo, será que vai ter alguma diferença? E eu anoto os meus resultados, depois eu debato lá no site, no Ashfolk e tal. Até para falar para a pessoa, ó, é importante que faça por causa disso. Para mim foi isso. Agora, eu acho que muita gente faz na inocência. Ah, esqueci, ou então começa a parar de dar bola para isso, sabe? Ah, eu vou fazer um banho, para tomar um banho de arruda, de flor, etc. Vou lá, né? E aí começa... Você tem um efeito placebo negativo. Exatamente. E até é interessante esse assunto, porque então, assim, ontem mesmo nós estávamos abordando o estudo e aí estava falando uma coisa que eu coloquei em debate entre as pessoas. A firmeza de um terreiro, ela está só no congá, ela só está na tronqueira, no ponto que o guia risca. O que faz parte da firmeza de um terreiro, né? Então, assim, as pessoas que elas estão agindo, os médiuns, os cambonos, tudo isso, elas fazem parte dessa firmeza, não fazem parte dessa firmeza. E aí as pessoas entraram no debate, e aí eu virei e falei, olha, então o terreiro está aqui, está aberto. Então vamos falar assim, a gente fala que entram 3 pessoas que estão aí, passaram, estão com obsessor, sei lá, estão com algum problema. Diante dessa situação, tem um cambono que fez tudo errado. O outro cambono, quer dizer, brigou com o pai, está nervoso, não fez o banho também. E aí, um desses obsessores, eles vêm. Como é que fica essa situação? Eles têm o preparo, né, para ajudar? A simples firmeza da casa, ela segura? Como é essa situação? Então, tudo isso faz parte de uma casa, eu acho que tudo é somado, até porque tem uma colocação que eu vou te dizer sem querer te contrariar, mas assim, o banho de defesa, eu sempre falo assim, por exemplo, a gente tem um trabalho reiterado com os guias e no atendimento. Então eu sempre falo assim, é uma sintonia, encaixa.
Essa gira, você não fez seu banho, você não fez. Como você tem um trabalho reiterado, o deslocamento é muito pequeno, quase imperceptível, né? Mas a partir do momento que esses atos começam a ser reiterados, essa sintonia, ela abre, e ela vai abrindo. E chega num ponto que você vai ter que repetir as mesmas coisas lá de trás. Porque para você voltar nessa sintonia, você vai ter que fazer todas as firmezas, você vai ter que fazer todos, vai ter que passar por preceito. Porque assim, se eu hoje paro de trabalhar, a sintonia que eu estou com as entidades, ela está encaixada. Eu parei de trabalhar, quer dizer, amanhã ele vai vir, ele vai ver, os guias vão incorporar, do mesmo jeito que eles estão incorporando hoje, que estão praticamente dia sim, dia não trabalhando, é uma diferença. Cara, vindo no ponto que você está vindo até agora, você tocou num assunto bem legal que eu já perguntei para todos os entrevistados, vou perguntar para você também, e é uma sinuca de bico, eu confesso. Ou você vai ser político, né? Enfim, você responde do seu coração, tá? Porque você falou que você, no seu centro, você dá as reuniões de estudo, né? Os médiuns estudam com você, etc. e tal, até para aprender a doutrina da casa, como é que você entende o relacionamento dos guias com os médiuns, com assistência, etc. e tal. E aqueles filhos que procuram essas informações fora? Olha, para mim, eu incentivo a procura fora. Eu não tenho... Porque assim, eu acho que... até para ter uma comparação do que é bom e do que é ruim. Então, eu não tenho, e procuro trabalhar isso, de não ter essa vaidade, porque assim, minha missão, ela não é arrebanhar. Né? Então, eu não tenho que pregar a Umbanda, eu tenho que fazer a caridade, essa é a minha missão. Então, as pessoas que estão lá, e elas estão dispostas a aprender, eu vou passar o meu melhor. Diante dessa situação, se a pessoa vai procurar alguma coisa fora, e eu também incentivo, porque se ela vai e ali tocou no coração dela, perfeito. O que eu procuro passar, porque assim, até nos estudos, eu não dou palestra. Né? Os estudos a gente pega um tema, cada um faz um trabalho, e diante a gente sorteia uma pessoa para fazer a leitura, e aí eu começo a fazer perguntas para eles. Para depois a gente chegar num ponto, quando de repente não se encontra uma resposta, aí a gente procura mostrar como é. Mas quando a pessoa vai buscar fora, para mim, é uma situação que assim, ou a pessoa, o que eu estou passando não está satisfazendo, e aí ela tem a liberdade de buscar, porque eu sou da seguinte premissa, né? A casa está aberta. Se a pessoa vai e amanhã ela volta, ela também é bem-vinda. A Umbanda, para mim, ela tem o amor e a caridade. Eu acho que esses são os princípios básicos. E a caridade, a gente não pode confundir a caridade com dinheiro, porque a caridade ela não tem troca. A caridade é o dar. Né? Se descompromissar sem esperar nada. Exatamente. E eu falo uma coisa também, às vezes, para as pessoas lá, muito importante. Eu falo, ó, não é porque você desenvolveu que você, a partir desse momento que você está trabalhando com os guias, você é super-homem. Né? Então, assim, você vai sair na rua, andando com a carteira na mão, que você não vai ser roubado. Não, você passa por tudo isso. E aquele momento que você está fazendo o seu trabalho de caridade, não é porque você faz o trabalho de caridade que você, de repente, vai receber alguma coisa em troca. Porque também tem muita gente que procura a Umbanda achando que vai ficar rico. Né? Tem os guias que vão dar todas as informações, quer dizer, uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é a caridade. E isso eu deixo muito claro. Né? Eu falo para as pessoas, procuro falar, porque na minha visão, o que eu enxergo é que é uma missão. Né? Eu não enxergo, às vezes, assim, como um dom ou uma situação assim. Eu vejo uma missão. E vejo uma evolução muito grande na Umbanda, porque quando como eu nasci na Umbanda, 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu via os terreiros com, assim, a maior parte das pessoas era assim, um ou outro que eram médiums. Não era assim, porque hoje, a cada 10 pessoas que entram no terreiro, 8 são médiums. E eu não estou questionando se tem mediunidade ou não, até porque eu acho que isso faz parte da evolução. Como a Umbanda é uma religião
ela foi uma crença, uma religião de renegados, de espíritos renegados, ou com a evolução teve a necessidade de muitos espíritos começaram a se aproximar e existe a necessidade de mais médiuns. Né? Então acho que isso faz parte. A procura do médium, eu acredito que ela faça parte do aprendizado dele. O que a pessoa não pode é fazer uma salada de fruta. Né? Porque tem muito, hoje a Umbanda é muito diversificada. Então algumas pessoas começam a denominar Umbanda trançada, Umbanda branca, Umbanda ecológica. A Umbanda ela é uma só. Porém cada casa tem o seu ritual, tem a sua forma. E diante disso, o respeito ali tem que existir. Os princípios da Umbanda, porque para mim a Umbanda ela é uma só. Os princípios da Umbanda que não podem mudar. Né? Agora, se a pessoa tem essa forma de trabalho, eu respeito. Como a minha casa tem uma forma de trabalho. Mas alguém já chegou a te confrontar? Tipo, começou a trabalhar com você e falou assim, não, mas eu aprendi de outro jeito e esse jeito que é o certo, de fazer tal coisa. Quando existiu uma vez. Quando existiu, eu fui conversar com a pessoa. E aí eu virei e falei assim, e era uma médium, e eu virei e falei, olha, entendo tudo o que aconteceu, os seus ensinamentos, eu entendo essa situação. Porém, o que acontece é o seguinte, se você quiser debater o que é certo e o que é errado, a gente nunca vai chegar no denominador. Se a gente vai escrever Oxóssi com 2 S ou é com C, você vai defender com 2 S, eu com C, ou vice-versa, e o denominador a gente não vai chegar. O princípio básico qual é? A gente não cobrar pela caridade. Agora, se a sua entidade tem uma forma de trabalhar que são rituais diferentes, aí, então assim, você tem que procurar um lugar que enquadra com essa situação. E aí o seu guia vai te encaminhar. E se ele não te encaminhar, ou ele vai pedir para você ser um dirigente, para você montar um terreiro. Né? Mas os princípios, porque assim, todos os fundamentos, os rituais, eles têm que ser respeitados. Eu escuto de um guia que é assim, Deus é um só, está todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. Né? Então ele protege todo mundo da chuva. Se a casa do Pai tem várias moradas, existem vários caminhos de se chegar. Dentro desse caminho, o que a gente tem que respeitar é o princípio básico, o amor e a caridade. No mundo espiritual, eu acredito que não existe a troca, como existe aqui na Terra. Então lá não tem, eu quero comer, então eu preciso vender, eu preciso produzir alguma coisa para poder. Não, lá é a caridade. Né? E diante dessa situação, é o que a Umbanda é. Ela prega essa evolução através da caridade. Tá. Então agora eu vou fazer essa pausinha agora, porque na verdade a gente tem uma pergunta de um espectador nosso, que é o Rafael. Um grande abraço para você, Rafa. Ele falou o seguinte, ele já ouviu você dizer uma vez, fora daqui, enfim, que existe o trabalho com pirata. É uma linha pirata? É um guia específico que é o pirata? Você acredita nessas linhas que estão chegando agora, né? Linha dos malandros, linha dos portugueses, né? Que às vezes tem. Você acredita nisso? Esse pirata que o Rafael fala é uma linha específica? Não, o pirata que eu conheci chama Lioá, eu tenho um carinho com ele muito grande, e ele trabalha na linha de Exu. Já escutei outros médiuns que também trabalham com pirata. O que acontece assim, a Umbanda em si, por ser uma religião que vem dos renegados, ela é aberta a toda entidade que está disposta ou a ensinar, né, ou a aprender. Nesse contexto, começam a existir espíritos afins que vêm e eles começam a trabalhar uma linhagem. Se você me perguntar, eu nunca conheci uma linhagem de portugueses, mas eu não duvido dessa existência. Porém, as linhas básicas da Umbanda, né, são as linhas que a gente já conhece, caboclo, boiadeiro, preto velho, o Exu. Então, o pirata, porque assim, são entidades, os piratas existiram lá atrás. Né? Assim como as outras entidades, e aí a linha que eles vêm para trabalhar,
não é uma linha específica de pirata, mas eles vieram para trabalhar na linha de Exu. Ah, entendi. É a vivência do próprio espírito. Exatamente. Né? Quanto espírito ele vivenciou a realidade de pirata e se apresentou como tal. Isso, exatamente. Tá respondido, Rafa. Um grande abraço para você. Manda mais perguntas, velho, que as suas perguntas sempre são, eu sei que são bem polêmicas. Cara, agora eu quero te perguntar outra coisa, pra gente finalizar. Você acha que todo umbandista, todo mundo vai para o terreiro e acaba recebendo a caridade, depois tendo a necessidade da troca, né? Não, eu vou também oferecer a caridade. Você acha que todo umbandista tem a necessidade de incorporação? A Umbanda, ela é a caridade. Então, você tocou num ponto, acho que também é muito polêmico. Porque as pessoas que entram no terreiro e veem os trabalhos, né, elas sentem a necessidade, e assim, a Umbanda ela é mágica. Gente, quando você entra num terreiro, se você entra com o coração realmente aberto, você se fascina pela magia da Umbanda. E as pessoas, às vezes, por olhar toda aquela magia, por olhar toda aquela situação, e é o guia, o médium, que, através da entidade, ele passa as orientações, ele começa a ver que a Umbanda é aquilo. E a Umbanda, ela não é só a incorporação. Porque a Umbanda não é uma forma da gente comprar um lugar no céu. Né? Veja aquilo que eu estava te falando, assim, eu tenho que trabalhar, porque a Umbanda não vai me dar nada. A Umbanda é a minha crença, é a minha religião, e é a forma de caridade da minha evolução, de eu me encontrar com Deus, de eu chegar nessa morada. Uhum. Mas não significa, porque eu sou umbandista, que eu tenho um lugar reservado no céu. Né? Porque umbandista, a gente tem que também ser fora do terreiro. Né? E isso existe uma dificuldade, às vezes, muito grande das pessoas. Porque a pessoa vai no terreiro, aí o guia vai lá, passa toda aquela mensagem linda e a pessoa dentro da casa dela é completamente diferente. Né? Então, às vezes, bebe demais, bate na esposa, qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, isso não é ser um umbandista. Né? E a Umbanda, não necessariamente, a pessoa, para ser um umbandista, ela tem que incorporar. Porque, na minha visão, por exemplo, a gente fala do Cambono. O Cambono tem uma importância tão grande. E ele é sempre renegado, né? Sempre. E o Cambono ele tem uma importância gigantesca, porque assim, primeiro que nós lidamos com seres humanos. Então, pessoal da assistência, a gente nunca sabe quem é a pessoa que está ali. Né? Então o guia às vezes está atendendo a pessoa, eu, por exemplo, eu sou um adepto a todo guia ter um Cambono. Porque o guia está atendendo uma pessoa. A forma que o guia está falando, a pessoa pode interpretar de uma outra forma. E de repente a pessoa vira e fala, não, o guia falou isso. Se não tem um Cambono ali para falar, olha, não foi isso, foi assim. Então o Cambono ele tem uma importância muito grande. E um elo de ligação muito grande com aquela entidade. Né? Porque os preceitos que existem, que eu participei de começo lá de trás, a sintonia do Cambono com a entidade ela é muito grande. O Cambono passa a ter uma sintonia muito grande. Então, eu conheci, por exemplo, uma entidade que as guias dele, as únicas pessoas que podiam segurar as guias eram o próprio Cambono e o médium. Quer dizer, não era qualquer pessoa que podia tocar na guia. E isso faz parte de uma situação muito importante, que às vezes as pessoas não entendem isso. Quer dizer, vou ser Cambono o resto da minha vida. Quer dizer, não é porque você é Cambono que você está numa escala menor. É engraçado que você mesmo no começo falou, né? Eu tinha um trabalho que era puramente material e eu gostava de fazer, eu não queria incorporar, não queria fazer parte da linha mediúnica de trabalho, né? Eu queria continuar desincorporado trabalhando. Com certeza. Né? Eu também acho muito gostoso, de verdade. Eu sou GAN, fui material por muito tempo, né? Trabalhei unicamente material por muito tempo. Era apaixonante, né? Porque você tem um contato com os guias, né? Você consegue chegar e abraçar o guia. A partir do momento que você é um médium e vai incorporar e dar sua passagem, acabou, cara. Você vai ter que prestar caridade
né? E eu lembro que toda gira, no finalzinho da gira, eu saía do atabaque e ia lá abraçar os guias, porque era a coisa mais gostosa que tem, né? Poxa, e assim, você conversa com o guia, você tem o contato com o guia, isso é uma coisa que não tem preço. E a partir do momento que a gente desenvolve, você pede, porque até a gira, quando acaba, a pessoa fala, nossa, foi tudo tão lindo, e você não participou. Você estava dando passe, né? Você não participou, então é muito bonito, né? Eu acho que todo esse trabalho faz parte do ritual, faz parte da Umbanda. E mais importante de tudo é a gente ser um bandista fora do terreiro. Isso é uma importância muito grande. O que a gente vai praticar na vida da gente, essa filosofia a gente incorporar nas nossas atitudes. Né? A Umbanda tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, ela tem uma diferença, não que seja a melhor religião, mas eu vou defender o caminho que eu tô, que assim, as coisas vêm sempre de cima para baixo. Né? Então são os guias que trazem. E a gente tem uma coisa muito legal, que é a oportunidade de conversar. Então você tem o diálogo com a entidade. Né? Então é uma coisa que você senta, você vai conversar, o guia te explica, ele te orienta, ele te dá a doutrina. O que serve você pode guardar, o que não serve você não guarda, e assim vai. Então isso é muito importante, eu acho que é muito legal. E a gente praticar essa Umbanda fora. Gente, ó, só vou reiterar o que o nosso irmão falou. Cambones, vocês são muito importantes, ou cambonos, no Rio de Janeiro é cambono. Né? Eu levei uma bronca uma vez do Atila Nunes por causa disso. Cambones, vocês são muito importantes dentro do rito de Umbanda, cara, não se sintam menosprezados. E médiums, deem valor aos seus cambonos, né? Não custa nada falar um por favor e um muito obrigado. Né? Com certeza. Porque eu já vi muita gente que trata cambono, não, limpa aqui meu nariz. Eu já vi isso acontecer, cara, no terreiro. Né? É complicado, né? O cambono tem que ser respeitado tanto quanto o médium, né? Sim, faz parte do trabalho, né? Todos que estão ali dentro fazem parte do trabalho de alguma forma. Com certeza. Né? E essa é uma posição que ela é muito marginalizada dentro do terreiro, e não devia. Não devia. Concordo. Você quer falar mais alguma Eu coisa? queria falar só, assim, dentro das linhas, tem uma linha que, dentro da Umbanda, que ela é pouco trabalhada, né? Assim, alguns terreiros são muito poucos, que é a linha das almas. E que é uma linha realmente, eu sou devoto das almas. E é uma linha, porque muitas vezes as pessoas, isso cai um pouco no esquecimento. Né? Às vezes a gente vê no terreiro, quando você vai saudar os pretos velhos, todo mundo fala, adorei as almas. Mas não existe o trabalho com as almas. E a gente não pode esquecer que a alma, existem as almas benditas, que são os guias, mas também tem as almas aflitas. E às vezes, eu vejo muito lugar que qualquer espírito que vai já é um zombeteiro. Né? Essa linha das almas é uma linha maravilhosa, como a linha dos pretos velhos. Porque a evolução espiritual, ela não está só nos guias. Né? Também a gente tem as outras entidades que precisam de luz. E essas entidades, às vezes, elas buscam luz, porque um terreiro é um espaço de luz. Nós estamos ali para falar de Deus. Então, um ponto que está falando de Deus... Não só para os encarnados. Exatamente. E aí é uma situação que, assim, hoje, muita gente, as almas hoje ficou... vou até falar assim, que é uma mística até maior do que Exu. Porque poucas pessoas entendem o que são as almas. A própria Igreja Católica tem igreja só das almas, né? E as almas, nós somos almas e nós somos imortais. Dentro dessa imortalidade, nosso aprendizado, ele faz parte. A gente tem que buscar a luz. E somos sedentos pelo conhecimento, né? Assim como essas entidades que estão vindo para evoluir. Eu só queria dizer assim, por exemplo, essa entidade que é meu padrinho, eu escutei a história dele, e no começo, quando ele vinha muito redil. Como ele é na linha de preto velho, ele tinha uma situação assim que para ele era muito complicado atender o branco, porque era uma entidade nova. Né?
Então ele foi doutrinado dentro do terreiro e virou uma entidade, um guia maravilhoso. Né? E isso a gente tem que entender, porque assim, todo mundo na Umbanda quer sempre trabalhar, eu sempre falo assim, o guia famoso. Né? Então a pessoa quer trabalhar com, eu quero trabalhar com cobra coral, eu quero trabalhar com pena branca, eu quero trabalhar com tranca-ruas. E a essência da entidade não está no nome, né? A essência da entidade está na força dela. E a força está no espírito. A Umbanda ela é uma religião muito nova de fundação. Uhum. Mas ela anunciação, que a gente fala. Foi anunciada. Exatamente. Mas ela tem uma situação que acho que assim, é a maior riqueza, que é a força do espírito. Porque você vai ser atendido por um preto velho, você não sabe quantas encarnações ele teve e qual o conhecimento que ele está trazendo. Né? Então, às vezes a gente também se apega muito aos estudos. Então você vai estudar, você vê assim, tem a erva fria, a erva quente, e aí o preto velho chega e fala, olha, você vai fazer um banho de arruda. Né? E aí a pessoa fala, pô, eu estudei e eu vi que o banho de arruda é uma erva quente, por que eu tenho que fazer esse banho? Será que o guia está errado? A gente não sabe os fundamentos dessa entidade. E dentro desses fundamentos dessa entidade para com o médium, a gente sempre tem que respeitar. Porque a entidade não é nome. Né? A entidade ela traz, ela carrega com ela todo um conhecimento de vidas passadas. E todo espírito ele tem essa oportunidade. Então, eu falo assim, a gente, por mais conhecimento que a gente tenha, lógico que fica mais fácil a partir do momento que você passa a ter um desencarne e você tem um mínimo de conhecimento. Porém, não é que a gente desencarnou, eu desencarno amanhã e eu já falo assim, eu não preciso mais comer, eu não preciso mais tomar banho, eu já vou ver quais são as minhas vidas. A gente está preso na matéria. Então, quando você está preso na matéria, você passa uma dificuldade. Então, hoje eu tenho sonhos, sou novo, tenho meus filhos pequenos. Se de repente acontece alguma coisa comigo, a minha revolta, pode ser que eu renegue todo o meu conhecimento, pelo meu sentimento. E aí eu tenho que resgatar essa situação através de trabalhos para eu conseguir enxergar esse sentimento. E aí aonde que eu vou buscar? Uma casa de luz. Sim. Né? E de repente a pessoa chega numa casa de luz chorando, e aí as pessoas, eu vejo às vezes, né, às vezes em alguns terreiros falam, não, aqui não é teu lugar, pode ir embora. E aí as pessoas esquecem que assim, foi uma entidade que foi renegada dentro de uma casa espírita que fundou a Umbanda. Né? E essa situação a gente às vezes tem que saber um pouquinho separar, porque a caridade não está só aqui, também está no mundo espiritual. Entendi. Então, cara, antes da gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem para os irmãos que estão assistindo a gente? Eu queria deixar um abraço para todos, para o pessoal do nosso terreiro, a todos os irmãos umbandistas, as pessoas que estão chegando, dizer que a Umbanda realmente é linda, ela é maravilhosa, mas não é um caminho que a gente só encontra flores, é um caminho realmente árduo, mas é muito gratificante. Então fala um pouquinho sobre a Tupã, onde fica, como é que funcionam os horários, tem alguma forma de contato para o pessoal procurar vocês? Olha, nós, como eu te disse, eu dei continuidade aos trabalhos que foram feitos. Né? Hoje nós estamos procurando um espaço específico. Isso tudo foi trazido pelo mundo espiritual, tem um médium que trabalha com a gente, que eu quero deixar um abraço grande, o Alindo. As entidades dele me ajudam bastante nessa situação. E os nossos trabalhos são feitos de sexta-feira. Nós trabalhamos muito nessa linha, assim, a nossa bandeira muito é a cura, né? Nós trabalhamos bastante com doença, com esse tipo de coisa. Mas os nossos trabalhos são de sexta-feira, iniciamos os trabalhos às 8 horas, e aí, assim, infelizmente a gente ainda não conseguiu pôr hora para terminar. Né? É meio complicado. Até o último cliente, né, gente? E é meio difícil a gente controlar essa situação. Mas a casa está aberta,
para quem quiser participar. E aí, qualquer coisa, como a gente não tem ainda um meio de contato, se procurar o site, alguma coisa... Eu transmito para vocês. Aonde fica, cara? Fica na Lapa, fica ali na Lapa de Baixo, né? Procuramos fazer sempre, ensinar a caridade, em primeiro lugar, o amor, encontrar Deus nos nossos semelhantes, né? Porque, por pior que seja uma pessoa, ali tem a presença de Deus, então a gente procura ver. Eu também tenho os meus defeitos e eu também tenho que me aperfeiçoar, não é porque a gente está lá, que a gente é, né? Aquela pessoa é o nota 1000, não, também tem os meus defeitos, também, mas a gente procura seguir o caminho e aí, para quem quiser, as portas estão abertas. Então é isso, gente. Um abraço para a galera da Tupã, né, para os nossos irmãos da Tupã, da tenda de Umbanda Paz e Amor, né? A gente fica por aqui hoje. Na próxima semana a gente vai trazer o Felipe Urbano, que é um grande amigo meu, e vai ser uma entrevista diferente. Depois eu conto pra vocês por quê. Quem gostou do nosso vídeo, do Café Norte Folk, clica aqui embaixo no joinha, curte o nosso trabalho, se inscreve no canal, que é importante, que assim vocês sempre vão saber as novidades. E a gente fica por aqui porque a Umbanda é coisa séria, mas quem disse que tem que ser chato? Vai, Corinthians!